Olá, meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um discipulado para você, né? Eu sou o pastor Wagner, estamos aqui no Instituto Didascalo, um instituto, um canal que só exclusivo somente para estudos para discipulados, né? Então, não vamos apresentar nenhuma matéria aqui, nenhum conteúdo que não seja no nível de discipulado, ok? Mas antes disso, eu queria sempre comunicar a você, caso você queira os materiais que nós apresentamos aqui, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda de editora nenhuma, mas eu posso te ajudar a comprar esses materiais para que você possa ter na sua casa e até me apresentar na sua igreja. Lembrando sempre que tudo que nós fazemos aqui não é apenas um subsídio do que é a matéria, né? O estudo presencial ele é muito diferente do que nós apresentamos aqui no nosso escritório aqui, ok? Então, muito diferente. Presencial, ele é muito mais dinâmico, muito mais objetivo do que nós aqui apresentamos aqui. Não que aqui seja que é apenas um subsídio, apenas para ajudar você, ok? Então aqui é as ordens. E hoje estamos dando sequência ao nosso trabalho. Antes disso, você que não se inscreveu no canal, inscreva no canal, sinalize o sininho, deixe sempre o seu like, que é sempre importante para o canal, ok? Para que a gente venha, para que o YouTube venha entender que ele está sendo bem aceito e vai divulgar ele por todo mundo. E você, com o seu like, você vai com do seu comentário, você vai assim ajudar a gente levar essa mensagem por todo o mundo, ok? Vamos lá, hoje estamos com o nosso estudo, né? Hoje vamos para sexta semana, né? Nós estamos aqui com o nosso curso. O curso é Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Estamos aqui hoje apresentando a nossa sexta lição. O título da sexta lição é Vestir a Armadura de Deus. Então tá aqui, hoje vamos falar sobre armadura. Mas antes disso, eu queria lembrar que eu tenho um canal, o canal Ministério Opa, e lá nesse canal nós fizemos 8 mensagens do capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 22, 23, me fala, de Efésios. Lá nós fazemos 8 vídeos falando sobre... E cada vídeo nós apresentamos uma palavra sobre cada armadura. É muito importante. O que eu vou falar aqui agora é apenas um resumo, né? A gente não tem que o tempo todinho para falar detalhe por detalhe por cada armadura. Mas se você quiser saber, se aprofundar mais, nós temos aí, né? Se você caso, eu vou ver se eu me lembro quando for editar o livro, o vídeo, para colocar o link aí embaixo aí aí embaixo aqui do vídeo. Você entra lá e vou mandar o link no canal para você. Vamos lá. Essa semana vamos ler análise de um acontecimento que sempre fazemos aqui, a qual o livro nos dá essa abertura, né? Judite sabia que as luzes azuis intermitentes que se refletiam no espelho retrovisor do seu carro não era um bom sinal. Ela estava atrasada para o trabalho e possivelmente havia excedido o limite de velocidade. Parou o seu automóvel na beira da estrada e esperou que o policial viesse até ela. Para sua surpresa, o homem não vestia o uniforme. Estava vestido de roupa civil. Nada indicava claramente que era um agente de segurança. Se você estivesse no lugar de Judite, o que faria? Se alguém sem usar o uniforme ou mostrar uma identificação oficial lhe ordenasse que parasse, você deveria abrir um pouquinho a janela e pôr a porta do seu automóvel? Se a pessoa não tem uniforme, nem usa identificação, você duvidaria da autoridade que essa pessoa possa ter? No âmbito espiritual, quão importante é que aqueles que afirmam ter autoridade sobre Satanás
usem o uniforme adequado? Que autoridade teremos se não usamos a armadura de Deus? A armadura de Deus é muito importante. Você vai entender hoje aqui sobre esse ponto muito importante, porque na batalha espiritual, se você não souber utilizar adequadamente a armadura, como Paulo ensinou no livro de Efésios, nós teremos alguns problemas e até perderemos batalhas. Temos que ter muita cautela, ok? Vamos lá? No dia 1, tem de vestir-se, é o tema. Agora que temos estudado com Satanás ataca os indivíduos e as igrejas, necessitamos fazer a seguinte pergunta: como nos prepararmos para nos defender contra os ataques espirituais? Possivelmente os primeiros cristãos da igreja de Éfeso estavam fazendo a mesma pergunta, porque o apóstolo Paulo lhes disse claramente: vistam toda a armadura de Deus. Dessa mesma forma que os soldados devem estar vestidos com a sua farda militar, os cristãos devem usar a armadura correta. Então vamos hoje aprender sobre isso, como vestir essa armadura. Agora, que armadura é o tema? É uma pergunta aqui. Pense na primeira semana desse estudo. Deus luta as batalhas espirituais por nós. Davi experimentou essa verdade em sua batalha com Golias. Mesmo que a batalha seja real para nós, teremos a vitória somente porque Deus está do nosso lado. Eu quero sempre lembrar você que quem ganha a batalha, quem batalha, se você for olhar a Bíblia do modo geral, se você for olhar ela direitinho, você vai perceber que desde o início até o final, as batalhas eram tidas por Deus. Por exemplo, nós temos aí algumas coisas inusitadas, meio esquisitas de entender. Por exemplo, Deus ele pega Gedeão, de 32 mil soldados, ele vai lutar apenas com 300 soldados. É desproporcional. Mas Deus queria mostrar para Gedeão que quem era o Deus da batalha era ele, não Gedeão. Gedeão é apenas um instrumento. Deus usa a gente na mínimas coisa possível, ou talvez naquilo que é ilusitado, aquilo que não tenha assim em vista alguma coisa que venha dizer eu ganhei ou eu vou ganhar. Tem um versículo bíblico, né? Eu vou abrir aqui, porque eu quero ler ele bem na minha versão aqui. A Bíblia quase em cima, né? Mas que maravilha, Deus é maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Está vendo aqui? Deus é ele que vai ser o providenciador. É ele que vai ser aquele que vai fazer as coisas. Temos ali o caso também de Josafá. Josafá, ele soube um mensageiro, falou que viriam 3 nações vindo batalhar contra ele. Ele orou a Deus e Deus mandou mensagem: essa batalha não é de vocês, mas é minha. Aí o que Deus mandou Josafá fazer? Cantar. Ele mandou simplesmente cantar. Eles começaram a cantar. Enquanto eles cantavam, Deus colocava os 3 inimigos brigando entre si. Que coisa maravilhosa. Bom, só para entender tudo que nós explicamos aqui nas aulas anteriores, ok? Não podemos fazer nada com nossas forças para ganhar as batalhas. Não podemos fazer nada com as nossas habilidades ou treinamento que nos guie a uma vitória sem Deus. Sem Deus, você pode ser o maior teólogo, você pode ser o mais inteligente, o mais sábio, isso não vai adiantar nada. Veja o caso de Moisés. Deus ele desceu Moisés ao nível mais baixo, de príncipe para pastor de ovelha. Pastor de ovelha naquela época era uma profissão muito insignificante à vista da sociedade. E aí foi isso que Moisés fez. Moisés de príncipe passou a ser
um pastor de ovelhas. E foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus quis ensinar para Moisés. Vamos lá? Agora, na página 108, aqui no nosso livro, que diz: por que a armadura é importante? Para responder essa pergunta, é bom relembrar o conteúdo geral do livro de Efésios. Né? Nós temos aí algumas coisas aí, né, que a gente ensinamos sobre isso. Né? Bom, os primeiros 3 capítulos de Efésios nos dão a base teológica. Podemos esperar uma vitória espiritual porque estamos em Cristo. Os 3 capítulos finais de Efésios se concentra a vida prática, como fomos salvos, temos vitória, mas apesar disso, devemos mostrar nossa fé em nosso viver diário, nossos lares, nossas igrejas e nosso lugar de trabalho. Né? Porque você aprende teologia, é aqui que eu falo, as academias teológicas são muito boas. Aconselho você fazer, né? Se você quiser ir, você que mora aqui em Itaguaí, você está me vendo, mora em Itaguaí, eu posso te auxiliar. Você que não mora em Itaguaí, eu posso te auxiliar, que tem aí alguns cursos que eu conheço, que também faz a distância, né? Então, mas é muito bom você fazer um curso teológico. Eu falei, o curso teológico, que eu chamo de academias teológicas, elas são o nosso GPS, para nós nos encontrarmos na Bíblia. Agora, a questão prática não depende ali do monitor, do instrutor, que está dando aula, que está ministrando a aula lá na sala de aula das academias teológicas. Não depende dele, depende de você. Depende de como você vai reagir ao você aprender, né, as teologias sistemáticas, o que é hermeneutologia, o que é hermenêutica e homilética, como você vai aplicar isso tudo lá ensinado. Eu não gosto muito de dar aula, não é muito a minha chamada de dar aula em academia teológica, não, mas eu sempre dei e sempre falava isso para eles. A prática depende do aluno, né? Então é muito bom você fazer isso. Agora que é o mais importante, é claro, é isso. Você aprender teologia é muito bom, você tem que estudar a Bíblia, etc. Mas você precisa também entender que ao estudar, você precisa colocar aquilo na sua vida de forma prática. De forma prática. Senão, não vai adiantar nada. Você estuda e nada disso. Até mesmo podemos dizer aqui sobre a questão das armaduras de Deus. Não adianta você aprender sobre a armadura de Deus, como já nós falamos aqui sobre lá no canal do Ministério do Louco, nós temos, né, uma playlist sobre a armadura de Deus. Não adianta você ler, né, e estudar, se você não vai colocar em prática. Todo o estudo que nós ensinamos, tudo que nós aprendemos, ele só vai ter validade quando colocarmos em prática. Tá bom? Vamos lá, temos aqui, né, que é muito simples você aprender isso. Né? Eu ler algumas coisas aqui só para a gente poder finalizar essa parte 1 aqui. O tempo está passando, né? Paulo disse aos crentes em Efésios que vestisse com a armadura de Deus. Os crentes teriam que decidir se usaria a armadura porque não estavam sobre eles automaticamente. Tem que se vestir. Né? Se você, por exemplo, está frio, como é que você vai se aquecer? Né? Ninguém vai lá colocar a roupa em você. Você tem que ir lá pegar a roupa e vestir ela. Né? Então, é muito bom. A armadura, se vestir da armadura de Deus é você se proteger. E a gente vai aprender isso mais tarde. Aqui na página 109 diz: vestir-se com a armadura de Deus. Lembre-se que Paulo insistiu que usássemos a armadura de Deus. Nenhuma peça é insignificante. Nenhuma peça deve ser ignorada. Se faltar alguma peça da armadura, haverá uma abertura e estaremos vulneráveis ao inimigo. Então vamos tomar cuidado. Vamos lá, vamos começar a falar sobre elas agora no dia 2. No dia 2 vamos falar sobre o cinturão e a couraça. Né? Vamos falar sobre o cinturão e a couraça. Vamos lá, primeiramente, vamos falar sobre o cinturão aqui. Cinturão. O cinturão típico do soldado era largo e de pele, desenhado para manter o lugar a túnica que era usada.
O soldado colocava a sua túnica por baixo do cinturão, esquece, direto aí, cinturão, para poder correr ou lutar. Quando o cinturão estava bem justo, ele estava pronto para a batalha. Quando o cinturão estava solto, ele não estava preparado. Do mesmo modo, o cristão que está pronto para a batalha deve colocar em ordem o seu compromisso de conhecer, crer e viver a verdade. Por que cinturão da verdade? Todos nós sabemos que se Satanás é mentiroso, então existe uma forma de poder lutar contra ele, usando a verdade. Né? Então, mas antes de você conhecer a verdade, precisa aqui se compromissar com esses 3 pontos aqui em ordem. Primeiramente, conhecer, depois crer e depois viver. É aquilo que nós falamos aqui inicialmente. Não adianta você apenas estudar, se você não vai praticar. Isso não vai valer em nada. O diabo não tem medo de letras, não fala de diplomas. Não tem medo disso, não. Eu coloquei ali só para poder enfeitar meu escritório. Mas não tem medo desse negócio, não. Ele não tem medo de carteirinhas teológicas, não. Ele tem medo, o que faz o diabo ter medo é quando nós aplicamos ou vivemos a verdade. Isso aí vai levar ele, porque Jesus é verdade. Quando Jesus disse que ele é verdade, então ele é o ponto de referência para nós vivermos hoje. Se você hoje está aí vivendo, né, com outras verdades, você está se complicando. Vou lembrar aqui, Jesus é a única verdade. A única verdade. Se você se posicionar em Jesus, né, eu tenho certeza que você vai conseguir, né, ao viver a vida de Jesus, que é a verdade, você vai conseguir lutar contra Satanás. Então, o primeiro ponto aqui é a verdade. Quando fala de verdade, eu chamo isso do ponto, a ponto razão, o ponto racional. Né? Eu escrevi aqui errado aqui, né? O ponto racional, vou ter que eu colocar. O ponto racional na batalha espiritual. Se você não tiver essa razão, que é a verdade, você não vai saber lidar com determinadas situações no seu dia a dia. Eu notei algumas coisas aqui, ou melhor, sublinhei algumas coisas aqui que eu não poderia deixar de falar com vocês nunca. Por exemplo, não podemos ganhar as batalhas espirituais se não conhecermos a palavra de Deus. Então, é por isso que o devocional, o dia a dia, não é só fazer o devocional, não. Tem que viver também o devocional. Tem que aprender a cada palavra que você vai estudar aqui. Ok? Então, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus é o ponto de partida. Lembra? Conhecer, crer e viver. Você tem que conhecer, aí você vai crer que você leu e você agora vai procurar colocar isso na tua prática. Lembra da parábola de Jesus? E Jesus disse sobre os 2 construtores? Aqueles que ouvem minhas palavras e as cumprem, construirão, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem minhas palavras e não as cumprem, é aqueles que constroem a casa sobre a areia. Né? Os mesmos rios que correram, o mesmo vento que soprou, o mesmo fogo que passou lá, tudo lá foi, né, o mesmo que também sofreu os dois. Então, os dois sofreram as mesmas adversidades. Mas quem ficou firme? Quem ouviu a palavra e as cumpriu. Né? Você vê que fica aí no término do capítulo 7, Jesus está falando justamente sobre tudo aquilo que ele ensinou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ok? Outra coisa que eu notei também, quero ler para os irmãos. Estar vestido com o cinturão da verdade significa viver uma vida de integridade e sinceridade. Irmãos, uma coisa que Deus sempre vai olhar, porque ele vai olhar para mim, olhar para você, e vai ver que nós somos pessoas falhas. Ou seja, com certeza. Mas o que ele quer de nós é simplesmente a sinceridade. E nós abrimos nosso coração para ele, não mintamos para ele. Né? E
procuramos viver de uma forma íntegra, de uma forma justa, e somente Ele pode nos proporcionar isso. Outro ponto também que eu quero ler para vocês aqui, para terminar esse ponto aqui. Mas, ó, por outro lado, sucumbimos diante das tentações de Satanás quando o nosso falar e a nossa vida não está na verdade. Se não conhecemos a Jesus pessoalmente, não podemos usar o cinturão da verdade. Se não dissermos a verdade, não estamos usando a cinturão da verdade. Se não vivermos uma vida de hipocrisia, se vivemos uma vida de hipocrisia, não temos colocado o cinturão da verdade. Então é aquilo que eu falei, sinceridade, né? Dizer a verdade, conhecer a verdade, crer na verdade e viver a verdade. Outro ponto que também aqui, eu quero também colocar para vocês aqui para ganhar as batalhas espirituais, devemos lutar sabendo e vivendo a verdade de Deus. Ok? Vamos lá, coraça da justiça. Agora, da justiça, como se torna da verdade, é a parte racional, a coraça da justiça é a parte emocional. Sabemos que hoje a emoção, ela é um dos pontos que Satanás ele tem usado muito para levar muitas pessoas a quedas, né? A quedas. Vamos ler aqui. A coraça do soldado cobria a parte superior do seu corpo, do seu torso, incluindo a maioria dos órgãos vitais. Então vamos lá. O que é a coraça hoje? Para o nosso conhecimento hoje, dizendo assim, é o colete, aquele que protege os principais órgãos do corpo que está aqui nessa região aqui, o coração, fígado e outras coisas mais aqui que eu não sou muito mestre nessas coisas não. Então, para proteger isso aqui, né? Por exemplo, o colete, ele protege tudo isso. E um dos principais órgãos, que é o coração, né? O coração, uma vez afligido, atacado ou atingido, ele vai levar pessoas ao óbito. E hoje, tudo que o diabo quer, na verdade, é justamente atacar os corações das pessoas, onde ele vai colocar ódio, rancor, ressentimento. Então, uma batalha espiritual, você tem que trabalhar com perdão, né? Tem até a questão racional, que é a verdade, e a questão emocional, que você tem que saber dominar. Lembrando que o coração ele é a sede do pensamento, da emoção e da vontade. Quando ele ataca o coração, ele destrói três coisas que vai levar a pessoa à destruição, à sua autodestruição espiritual. Por quê? A vontade dele vai estar de acordo com o mundo. A emoção dele vai estar desacelerada. E os seus pensamentos vão estar totalmente deturpados. Então, tudo que ele quer é o seu coração. Vamos legal algumas coisas aqui, né, para poder a gente finalizar aqui também. A dádiva da justiça de Deus está baseada no que Cristo fez por nós na cruz. Podemos permanecer firmes na justiça de Deus quando o inimigo tentar nos acusar e condenar diante de Deus. Então, vamos nos prender ao que Jesus ensinou na sua palavra, né? O que ele ensinou qual foi o princípio que ele ensinou? Lembram que eu falei aqui? 5, 6, 7 Mateus. São capítulos importantíssimos para nós lermos e temos ainda as epístolas, as cartas, e elas vão simplificar justamente o que Jesus ensinou nesses 3 capítulos, né? Não importa o que as pessoas dirão, escrevi aqui em extra, né? Ficamos firmados na justiça de Deus. Outro ponto que também é muito importante, não ganhamos o favor de Deus pelas nossas obras, mas nossas obras demonstrarão que Deus está trabalhando em nossa vida. Outra coisa também, vamos lá, continuar aqui, simplesmente a pessoa que está usando a coraça da justiça fará o que é correto de acordo com as normas de Deus. Aí tá a questão, o X da questão aqui é essa. Quando a pessoa não conhece as normas de Deus, né? Nós temos aí, lá também no Ministério OPA, nós estamos no momento agora em andamento ainda ao estudo que nós ministramos todos os domingos às 9 horas da manhã, né? E lá estamos falando sobre
um assunto muito importante, liberando o fruir do avivamento. Né? Eu tenho até o livro aqui, vou apresentar para vocês aqui, né? Caso vocês talvez não estão lá no canal, aqui, esse aqui. Esse livro aqui é muito importante. Estamos ministrando lá nesse canal esse estudo lá. E lá nós falamos muito sobre isso, porque quando se fala em avivamento, as pessoas falam em muitas coisas, menos amar o seu próximo. Menos amar o seu próximo. Menos deixar as coisinhas de lado, determinadas coisas que têm, infelizmente, afligido a igreja, onde tudo isso faz parte da batalha espiritual. Isso depende, precisa que a gente entenda quais são as normas de Deus. Vamos ler mais uns pontos aqui? Tomar a decisão correta, uma vida justa que mostre que estamos usando a coragem da justiça, nos ajudará a proteger contra a tentação. Necessitamos da espada, do Espírito, do cinturão da verdade, para completar a coragem da justiça. Usar a armadura de Deus é obrigatório para o soldado para ganhar a batalha espiritual. Lá numa empresa, quando ela vai pedir ali uma segurança, e a segurança armada é por obrigação, né? Eu trabalhei com segurança, e lá eles têm que estar com colete, isso quando é armado, né? Com colete. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer ali, e o segurança, o vigilante, ele estiver sem o colete, né, um detalhe, o seguro não vai pagar os danos que aquela empresa vai sofrer. Então, os vigilantes precisam estar devidamente ornamentados, com tudo que implica a lei, tanto que tem ali a carteirinha, que fala claramente sobre isso. A mesma coisa somos nós, soldados de Cristo. Se você quer ter a segurança de Deus na sua vida, se você quer que o seguro pague os seus danos, os danos que Satanás fez na sua vida, você precisa, o que vai fazer na sua vida, você precisa estar devidamente ornamentado com as armaduras de Deus. Vamos para o dia 3? Vamos falar sobre o calçado correto. O calçado correto. Pés calçados para estar firmes. Outro ornamento aqui, que a qual também é exigido também lá na segurança, né? Hoje é chamado de coturno, um sapato, é uma bota de cano bem longo, né? E ali faz parte dos ornamentos do segurança. Isso para poder dar mais praticidade ao seu trabalho e mais segurança quando houver alguma coisa que possa ele fazer e venha proteger ele, né? Vamos lá? Geralmente o soldado romano colocava botas fortes com solado longo, com pontas ou cravos para mantê-los firmes. Como o soldado combatia frente a frente, sua base, seu fundamento, oposição, seus pés, deviam estar seguros e bem protegidos. Um soldado que perdia ou quebrava seu calçado ficava vulnerável ao inimigo. Nem um cinturão ou a couraça faria muita diferença se o soldado estivesse caído no chão. Não ia adiantar nada. Não adianta você ter razão, não adianta você procurar segurar sua emoção se você não tem os seus pés firmes. Os pés firmes. Vamos lá? Vamos virar aqui. Os pés calçados para experimentar a sua paz. Essa passagem fala sobre guerra espiritual. Em uma passagem sobre guerra espiritual, a referência ao Evangelho da Paz parece estar fora de contexto. Além de tudo, a passagem é um chamado para estarmos prontos para a guerra. Como o Evangelho da Paz pode pertencer a uma estratégia da batalha? Existem alguns ensinamentos
que pode ser aplicado. Primeiramente, o evangelho por si só fala de uma história de paz. Bom, se você não vai pregar a paz, você não está em paz. O que é a paz aqui? A paz é você estar em sintonia direta com Deus, em comunhão com Deus. E esta paz que você tem que pregar para a sociedade. Mas se a pessoa não está em paz, ele não está seguro. Então, ele não está seguro. Então, é preciso que você tenha paz no seu coração. E somente a paz pode ser buscada em Cristo. Né? Pessoas que vão para igrejas, né, ou estão em outra instituição, criando problemas. São os problemas da igreja. Quando você estiver no meio de duas pessoas com problemas, você tem que ali, o trabalho nosso como discipuladores, e como já estão sendo discipulados, é o quê? É pregar a paz. Não dar razão a nenhum e nem a outro, porque, na verdade, os dois não têm razão. Então, você tem que juntar tudo para trazer a paz entre eles. Diz aqui, Jesus disse lá no capítulo 5, versículo 9 de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a coisa, como é que eu sou filho de Deus? É principalmente paz. Aquele que vive em guerra, em dissensão com as pessoas, não pode ser chamado filho de Deus, de maneira alguma. Vamos lá. Outro ponto aqui a ser aplicado. A paz nem sempre indica a ausência de conflito externo. Não estou falando aqui de conflito que você vai ter, não vai ter problemas externos. Isso você vai ter sempre. Jesus disse bem claro: nesse mundo nós teremos aflições. Isso é claro, muito claro e bem assim ensinado para a gente. E a gente vive isso, a parte externa fora. O que Jesus está dizendo que é a parte interna. Você pode ter inúmeros problemas, mas você tiver a paz de Cristo, você vai saber lidar com os problemas. O problema todo é que as pessoas ficam pensando na paz exterior e esquece justamente da paz interior. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. Escute só. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Ele está falando aqui que os problemas vão existir. Ele está falando aqui de pessoas que estavam passando por problemas sérios. E isso não desanima não, gente. Por mais que a situação seja difícil, mas uma coisa tem que ser importante aí, é que dentro de você existe a paz. Mas que o seu exterior está desgastando, está com problemas, é guerra aqui, é guerra ali, mas dentro de você não pode ter esse tipo de guerra. Vocês entenderam? Vamos lá, para outro ensinamento para ser aplicado. Deus nos dá paz mesmo em meio à guerra. Amados, Deus nos dá paz mesmo em meio à guerra. Esse é o desafio do todo cristão. É ter justamente essa paz em meio à guerra. Se você não tiver esse controle, né, e dentro de você já perdeu a batalha. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 18 de Romanos. Eu queria apresentar esse versículo para você, muito importante. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que coisa, né? Eu amo esse versículo. Eu amo essa palavra, porque ela me traz paz ao meu coração. Sabendo que mesmo que eu passe por todas as diversidades da minha vida, mas ela não pode ser comparada com algo grande que Deus quer revelar a mim. E somente eu vou conseguir passar e conseguir obter essa revelação se eu passar por essa diversidade. Outro ponto aqui, pés calçados para conhecer a nossa paz. A imagem de estar prontos com essa peça da armadura implica preparação e disposição para fazer algo. A verdade, o texto pode se referir a Isaías 52, versículo 7, no qual enfatiza claramente a ação.
como são os belos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, trazendo boas notícias, para que proclamam a salvação e dizem a Sião, o seu Deus reina. Esse é o trabalho, né? Um missionário, ele por obrigação, ele tem que conhecer tudo sobre batalha espiritual. Porque lá, no campo de batalha, você vai enfrentar isso tudo. Ah, eu quero ser missionário. Tudo bem, sem problema nenhum. Desde que você entenda lidar com as situações. Por isso que o missionário não pode ser uma pessoa que nunca congrega numa igreja. Ele tem que ser membro da igreja pelo menos 10 anos. Tem que estar ali congregando na igreja e ser bom membro, né? Ativo na igreja, por exemplo, né? Porque se não for ativo, como é que ele vai enfrentar as batalhas? Como é que vai lidar com as demandas que ele vai enfrentar dentro das igrejas? Porque lá tem muitos problemas. É ali que nós aprendemos tudo isso, né? Vamos lá, vamos dar uma pulada aqui agora, vamos para o dia 4 agora. Vamos para o dia 4. O dia 4 é o escudo da fé. Tomar o escudo da fé. O quanto a fé é importante. Essas duas palavras, primeiras palavras de Efésios 6,16, nos dão uma ideia. Quase podemos ver Paulo falando no megafone, tocando a trombeta ou um chifre, e bravejando em alta voz qualquer coisa que fosse necessária para chamar a atenção. Qualquer coisa que tenha relação com a guerra espiritual, melhor não deixe de fazê-lo. Não percam, grita Paulo. Porque Paulo foi tão enérgico em relação à importância da fé? Para responder devidamente essa pergunta, devemos saber qual a classe de guerra que Paulo estava se referindo. Paulo acreditava que a fé era necessária em todo momento, mas especialmente quando a batalha tinha duas características. A primeira, quando a batalha era intensa e quando a batalha exigia paciência. A batalha vai exigir essas duas coisas na nossa vida. Ela vai exigir paciência e ela vai ser intensa. Se você não tiver paciência, é por isso que Paulo diz em Romanos, eu posso até ler para você aqui, hoje eu estou um bom leitor da Bíblia, né? Hoje eu estou lendo a Bíblia, né? Olha o que Paulo fala aqui, eu vou ler do capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 em diante, para você entender dentro do contexto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que Paulo está falando sobre isso, a ciência. Se você não tiver paciência, né, a paciência que vai te levar a ter firmeza e esperança. Então, esses são detalhes importantes. Manter-se firme exige uma atitude de fé. Por quê? Porque a fé é especialmente importante em uma batalha intensa, de longa duração. Porque se exige fé para permanecer firme. Vamos considerar a perspectiva de Deus de Deus e de Satanás. Em seguida, aplicaremos em nossa vida e aprenderemos. Antes disso, quero sempre lembrar você que a nossa luta é contra o diabo. Lembra lá, capítulo 6, versículo 12. Então, o primeiro ponto aqui é você entender isso. Quando você entender isso, as coisas vão ficar mais simples. Vamos lá. Primeiramente, Deus. Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa que deseja. Ele pode ordenar a Satanás que não toque em você demasiadamente. Deus pode afastá-lo quando quiser.
ele pode dar autoridade limitada para execute qualquer capricho contra Satanás. Bom, Deus tem o controle. Isso quer dizer o seguinte: nem Satanás pode, se Deus quiser. Não existe isso. Por isso que a Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá, né? Nada pode ser impedido quando Deus quiser. Nada pode frustrar os planos de Deus. Satanás tentou, de todas as maneiras, mesmo sabendo. Eu fico, sabe, me perguntando às vezes, quão burro é esse bicho, né? Esse cidadão do mal. Ele sabe que já perdeu a batalha, que não tem nada, não pode fazer nada, mas ele tenta, mesmo assim, teimosamente. Deus dá corda, porque ele quer, sabe, mostrar para mim, para você, que só podemos lutar contra ele quando nós entregarmos a nossa vida a ele. Quando nós distanciamos dele, aí as coisas ficam mais complicadas. Aí ele permite algumas coisas acontecer, sabe, para nos acordar e para poder dizer assim: olha, você saiu do foco. Isso só para te lembrar que você saiu perto de mim. Então, eu deixei acontecer para você para despertar você um pouquinho. Entendeu? Então, vamos lá. Deus se alegra quando a pessoa confia nele. Isso é fato. Isso é fato. Então, a outra coisa agora é Satanás. Satanás não é onisciente. Tudo que ele sabe é o que ele está vendo, como nós vemos. Né? O que você vê é o que Satanás vê. O que ele ouve é o que nós também ouvimos. Se você orar em secreto, imagina só, você tem duas formas de oração que Satanás não ouve. É aquela que você ouve dentro de si mesmo, mas cuidado que às vezes a afeição, né, do rosto, né, da forma que você está orando, ele pode muito bem saber mais ou menos o que está acontecendo e pode agir e pode trabalhar em cima disso. Né? Mas, de alguma forma, ele não vai ouvir o que você falou. A outra é a oração em línguas, que é muito eficiente. Orar em línguas mostra claramente que e nem eu e nem Satanás vai saber que estamos orando, mas o Espírito estará intercedendo a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu sempre aconselho isso, né? Buscar os dons de línguas. O orando de línguas vai levar você à interpretação de línguas. Aí, a pergunta é: o que é a fé? Como é que obtemos a fé? Né? Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar sobre nós primeiro, né? E até aqui nós, né? Nós é que, para ilustrar como a atitude de fé faz parte, faz nos mantermos firmes, aí o autor fala: eu, John, quero usar uma ilustração pessoal. Mencionei que tive uma intensa batalha espiritual durante 8 anos em relação à minha salvação. Nada mudou durante 5 anos. Mas depois aconteceu duas coisas. Primeiramente, comecei a me submeter às Escrituras, incluindo estudar cada versículo do Novo Testamento com os quais continham a palavra fé. Depois aprendi que Martinho Lutero e John Wesley tiveram a mesma experiência durante alguns anos antes de que Deus os libertasse. O testemunho de cada um deles me ajudou a enfrentar a situação. A palavra de Deus me convenceu de que, apesar das circunstâncias, Deus poderia me libertar também. Ao ver a importância da fé, tomei a decisão de adotar uma atitude de santos da Bíblia. Aí nós temos aqui, eu queria aconselhar você, eu não vou aqui, eu vou colocar na tela para você aí, mas você lê aí Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39, e também ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e versículo 18, um deles nós teremos hoje aqui. Então, aqui está o exemplo que, né, a fé, ela vem, então agora que diz, como que eu venho a fé? A fé, de 2 Romanos 10, 17, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra, né, se você não entender a palavra, você não vai ter fé. Isaías 7, versículo 9, a parte B, diz o seguinte: se vocês não creram, certamente não permanecerão. Né? Não permanecerão. Vamos lá? Manter-se firme exige fé. Não
Deus nunca falhará em ser o que ele prometeu ser nas Escrituras. Nunca. Inclusive, esses dias, lá no canal também, fiz uma mensagem, mandei para o canal uma mensagem sobre isso. Né? Se quiser depois entrar lá, né, entra no canal, Ministério Opa, você vai ver isso aí. Ser derrotado é uma impossibilidade espiritual para qualquer pessoa que crer nele. Impossível. A Bíblia diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, você já está agradando a Deus. Bom, abaixo eu relacionei 4 regras, vamos ver aqui, para a fé bíblica na guerra espiritual, que eu, John falando, né, aprendi na minha experiência. Primeiro, não me isolei. Nunca venha se isolar. Está precisando de apoio? Procure alguém, procure estar perto de alguém, procure oração por alguém. Hoje nós temos aí a tecnologia do WhatsApp e outras ferramentas. Vai lá e liga para alguém, pede alguém para tua casa, né? Mas não se isole. Vai para a igreja. Mesmo que você não queira, vá para a igreja. Mesmo que você não queira, vá para o trabalho de oração. Mesmo que você não queira, vá para o trabalho da escola bíblica da sua igreja. Não venha se deter, isto é, venha dedicar, né, a sua vida a Deus, né? Então, vamos dedicar, sabe, quando você confrontar com as batalhas espirituais. Não fique preso. Avance. E a outra, fazer tudo que possa alcançar a perspectiva de Deus. Tudo. O que é preciso fazer para alcançar a perspectiva de Deus? É isso. É o seu desafio. A vitória da guerra espiritual não vem quando nos concentrarmos nela. Vem quando continuamos fazendo tudo que Deus nos direciona que façamos. Como é que eu vou entender isso? Uma pessoa que não é ativa na igreja, ela está propícia, verdadeiramente, ter problemas seríssimos. Por isso que ser membro de igreja tem essas facilidades. Vamos lá? Deus liberta com bênçãos inagoláveis. Olha que coisa gostosa. Eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente entender aqui. Não sabemos o que Deus tem em mente para o futuro, mas sabemos que Ele fará algo imensuravelmente maior do que pedimos ou imaginamos. Não sei o que Deus tem em mente para o meu dia da manhã, mas uma coisa é certa. Ele quer me dar muito mais do que eu pedi, do que eu imaginei. Amém? Vamos lá, a hora tá digitada aqui. Dia 5, para terminarmos agora. O capacete e a espada. Primeiramente, o capacete da salvação. Como a cabeça é a parte vulnerável do corpo humano, frequentemente as pessoas usam um capacete. Né? Todos nós usamos capacete. Né? Quando você vai trabalhar numa empresa, você vai lá e coloca capacete para poder proteger a sua cabeça. Né? Então, é importante usar o capacete. Agora, o que tem a ver na batalha espiritual? Porque tudo que vai gerar em nós passa pela cabeça, passa pelos pensamentos. É por isso que a mente humana, né, quando nós nascemos dentro de uma cultura da nossa família, culturas talvez não evangélicas, ou evangélicas, mas infelizmente não foi bem aplicado isso na minha vida cotidiana. E aí eu cresci numa cultura onde eu tive, sabe, hábitos muito errados. E agora que eu me converti ao evangelho e quero a salvação, eu preciso mudar esses hábitos. Não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. Mas tem que ser feito, de qualquer maneira, para que você venha alcançar a salvação. Então, para isso, você vai ter que, não vai deletar tudo da sua mente, mas vai ocupar espaços, vai comprimir esses maus pensamentos com o ensinamento da palavra de Deus. Como é importante você estudar. Foi o que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiz quando me converti foi estudar a Bíblia, foi entrar para um seminário, como chama aqui, de academia teológica. Ali
E eu comecei a me encontrar com a Escritura. É por isso que eu ensino a você, entre para a academia teológica, né? Por favor, faça isso. Né? Então, ali comecei a me encontrar com Deus. E foi muito prático isso, né? É por isso que é importante a proteção da nossa mente. Quando você deixa uma mente, como diz o ditado de fora, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Vamos lá terminar para falar sobre a espada do Espírito. Aqui eu quero ficar um pouquinho mais tempo, porque é muito importante. Através dessas lições, temos enfatizado a importância da palavra de Deus em nossa luta espiritual. Você deveria revisar alguns desses ensinamentos enquanto nós estudamos aqui. É um conselho. Vamos lá. A espada é uma arma defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Viu? Ela tanto pode ser para se defender como você atacar, mas a gente já vai entender isso, tá? Com a espada podemos resistir a Satanás da mesma forma que Jesus fez. Referindo-se à Escritura no seu retorno, no seu encontro com Satanás no deserto. O que ele usou? A palavra de Deus para poder atacar Satanás. Ele via com a palavra uma coisa, está escrito. Ele via quando está escrito e assim por diante. Damos fortes golpes no inimigo quando sabemos, cremos e afirmamos as verdades de Deus, a verdade da palavra de Deus. Lembre-se, mentira de Satanás vem à luz quando nos mantemos firmes na verdade. Porque a coraça da justiça, né, ou melhor, o cinturão da verdade, ele deve estar muito firmes em nós. A palavra de Deus tem que estar mesmo bem firme em nós, com os seus princípios, com os seus ensinamentos, para nós combatermos isso aí. Quando vier a mentira de Satanás, a gente estará ali, sabe, aberto, para poder esclarecer e desmentir o que foi dito, como fez Satanás, como Jesus fez com Satanás no deserto. Continuamos. Ao mesmo tempo, ofensivamente, estamos no campo de batalha quando proclamamos o perdão, liberdade para aqueles que estão em trevas. Sempre lembrando que aqui, a palavra de Deus tem que estar para lutar, para poder defender contra as mentiras de Satanás, e na ofensiva quando estamos numa situação diversa contra o nosso próximo, principalmente, né, temos ali, nós aprendemos sobre perdão, vamos defender, né? Vamos defender, vamos trazer liberdade para as pessoas que estão em trevas, trazendo a luz da palavra de Deus, né? Isso tudo faz parte disso aqui. Só quero deixar claro que isso aqui não é para poder usar para poder atacar pessoas dentro da igreja. Não faça isso, por favor. Isso é antibíblico. Não foi para isso que Paulo ensinou sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito foi para poder lutar contra Satanás. Eu vou lembrar aqui o versículo 12, capítulo 6 de Efésios. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, é contra ele mesmo, pessoalmente a ele. Vamos terminar então? Podemos usar a palavra nas batalhas em diferentes maneiras. Primeiro, podemos estudar a Bíblia de modo que possamos manejar corretamente a palavra da verdade. Segundo, podemos conhecer e viver a palavra de Deus. Simplesmente recitar a palavra de Deus quando o nosso padrão de comportamento ainda não é santo. Faz pouca diferença para enfraquecer o ataque de Satanás. Terceiro, podemos dizer que as boas novas que encontramos na palavra oferecendo esperança às pessoas que estão escravizadas. E quarta, memorizar as escrituras nos ajudará a guardar contra o pecado. E finalmente, podemos ensinar a palavra de Deus aos outros, de modo que eles cheguem a conhecer e a usá-la como a espada do Espírito. E finalmente, vistam toda a armadura. Essa história, um tanto humorista, também é algo trágico. Eu estou aqui falando sobre uma passagem, eu estou pulando aqui, é minha forma de querer simples. Nós temos aqui, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 11 a 16, a história dos filhos de Seva, que viram lá
Paulo pregando, expulsando demônio e tal. Aí eles foram expulsar o demônio. Aí ele falou: olha, expulso o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio disse para eles: olha, Jesus eu conheço e Paulo também, mas a vocês não conheço não. Aí ele completa e fala assim: olha, essa história é um tanto humorística, algo também trágico, como nos ensina várias lições. Vamos ver algumas delas. Primeiramente, a atividade religiosa tem pouco significado se a nossa vida não refletir o poder de Deus. Não vai valer nada. Hoje em dia eu estou aconselhando as pessoas não se envolver com essa área religiosa, não. Né? Vamos dizer que nós somos seguidores de Cristo, acabou o problema. Qual é a sua igreja? Bom, eu congrego na igreja da denominação tal. Né? E lá eu sigo Cristo lá na igreja. Lá na igreja. E pode ser qualquer igreja. Diferente de qual igreja. Você está seguindo Cristo, acabou. Né? E vai prevalecer o que você quer, que você aprendeu. Ah, pastor, mas a igreja lá não ensina legal. A igreja lá é idólatra. Gente, então você sai de lá. Ou você vai para algum lugar onde tem igreja, mas não pode mudar. Você não pode dizer que a igreja é o ponto de partida. O ponto de partida é Cristo. Segundo, Satanás não se sentirá ameaçado se não perceber em nós a obra de Deus. Então, vamos trabalhar, vamos agir, né, para ele sentir ameaçado. Vamos ameaçar o Satanás. Como? Com o nosso trabalho. Se já está difícil, mas como eu faço de vez em quando as coisas ficam meio difíceis para mim, eu vou para oração e jejum. Eu aprendi na Bíblia isso. Que você que tem castas de demônio, a qual vem sobre você, e vem atacar você, e você só pode lutar com eles com jejum e oração. O que significa isso, pastor? Eu não vou aqui ser expansivo nessa explicação, mas eu vou dizer em rápida palavra. Por exemplo, quando você jejua e ora, você está em comunhão com Deus. Primeiramente, o que a oração significa ali? Oração significa que você está em contato com Deus. O jejum é você está se abnegando, está se renunciando a si próprio, né? Para comer alguma coisa, tá? Você quer comer, hoje, como às vezes de manhã cedo eu quero comer algumas coisas, eu tenho o costume de comer e fico lutando, né? Eu tenho que esperar até dar meio-dia para poder almoçar, mas aqui fica aquela vontade. E às vezes temos que tomar cuidado para poder não ser tentado a quebrar. E venha, você vai dominar a sua mente, dominar o seu coração, dominar a sua vontade, fazer com que ele te obedeça. Jejum é um treinamento prático de domínio próprio. E terceiro e último, é perigoso enfrentar uma guerra espiritual se o nosso coração não está bem com Deus. Então, se você está aí convivendo problemas sérios, o seu coração, o seu emocional está quebrado, então vamos consertar primeiro. Eu vou dizer aqui o versículo, como fazer isso. Abra a tua Bíblia aí. Hoje estou bem de Bíblia hoje, né? Hoje estou lendo Bíblia bem mesmo. Mateus, capítulo 5. Mateus, vamos ler capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Mateus 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a tua oferta. Vá primeiro reconciliar com teu irmão e volte e faça a sua oferta. Então, não vai fazer nada. A oferta aqui, eu sempre digo que ela é a sua posição, né? Ao que você está fazendo, você prega, você estuda, você canta, você faz o que você vai estar ali, atividade de igreja, são as atividades que você vai na igreja, você está se ofertando a Deus. Então, não faça nada se você tem algum problema com o teu irmão. Vai perder. Tá bom? Não vai adiantar nada. Então, essa é a lição de hoje. Oro a Deus pela tua vida. Oro a Deus para que você desenvolva isso em sua vida, em seu coração. Né? E se você quiser mais detalhes sobre a armadura de Deus, já está aí o link que eu deixei embaixo aí.
só você ir lá, entrar no canal e procurar a playlist A Armadura de Deus. Ok? Deus te abençoe. E a próxima aula, vou falar justamente sobre esse poder que nos liberta. Oração. Vamos falar sobre a oração vitoriosa. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Espero, hein?